A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa Vida Continua deste sábado, desta tarde de sábado. Hoje vamos deixar aqui um contributo no dizer de José Herculano Pires, que falou do problema da violência e que fala aqui da violência na perspectiva espírita, como é que podemos contribuir para um mundo mais pacífico, mais calmo, com menos violência, quer física e quer esta que é extremamente dolorosa, que é a violência psicológica, através de chantagens, através do grito, através da impaciência e de outras tantas formas. Por isso vamos aqui falar um pouco então sobre esta questão da não violência. Nós chamamos civilização do espírito, aquela em que os poderes espirituais irão reger a vida social. Bom, para isso é necessário que a sociedade seja constituída por seres morais, criaturas formadas nos princípios da moral consciencial. Essa moral corresponde ao que Hubert considera as exigências da consciência. Não se trata, pois, de um conceito de moral metafísica, de uma formulação utópica de sonhadores. Bom, mesmo que o fosse, a definição da utopia por Karl Mannheim nos socorreria quanto à sua validade. Se as utopias são, como quer Mannheim, percepções antecipadas de realidades futuras, possibilidade provada pelas pesquisas parapsicológicas, nem mesmo assim estaríamos a tratar de hipóteses vazias. Mas quando aludimos à consciência, estamos a pisar na terra e não a olhar para o céu. A consciência é um dado positivo, uma realidade antropológica e social que ninguém se atreve a contestar. Ela rege a nossa vida, o nosso comportamento nas relações humanas e por isso se projeta de maneira inegável no plano do sensível. Sabemos que a consciência varia de graus no tocante à sua estrutura e à sua coerência. E sabemos também quais os perigos concretos de uma consciência imatura, ainda não suficientemente definida e, portanto, frouxa ou incoerente, contraditória, que pode produzir catástrofes no âmbito da sua influência ou do seu domínio. As variações da moral entre os grupos humanos e as próprias civilizações decorrem mais da posição da consciência dominante na sociedade do que dos factores mesológicos e suas consequências económicas. Caros amigos, no plano religioso, a consciência é um fator determinante da realidade religiosa. A consciência judaica de Saulo de Tarso fez dele um perseguidor sanguinário dos cristãos primitivos, o lapidador cruel de Estevão. Mas, ao ajustar a sua consciência aos princípios cristãos, ele se transformou no apóstolo dos gentios e no maior propagador do cristianismo. As exigências da consciência são sempre as mesmas em todos os homens. As variações de graus e de coerência decorrem do processo de maturação e das condições de meio e educação. A consciência amadurece na proporção em que as experiências vão revelando ao espírito o seu anseio latente de transcendência. A vontade de potência de Nietzsche é o primeiro impulso que leva o homem, ainda na selva, a querer sobrepujar os outros, elevar-se acima das condições gerais do meio. Esse impulso se prolongará no processo evolutivo. O homem se envaidece com a sua capacidade de subjugar os outros, de mandar, de impor medo, respeito, submissão aos demais. Sua consciência se abre no plano individual, fechada nos limites de si mesma. E o reconhecimento do seu poder, que naturalmente o embriaga
e o levará a excessos perigosos. Mas, na proporção em que os liames do clã se desenvolvem, o parentesco, a simpatia e as afinidades se revelam, a embriaguez do poder vai sendo atenuada, contida pela percepção dos limites inevitáveis. Depois, o esgotamento progressivo das forças físicas e o perigo das doenças, das competições com iguais ou mais fortes e, por fim, a certeza da morte irão abatendo a sua arrogância. Nas reencarnações sucessivas, essas experiências se renovam, mas o impulso de transcendência se acentua, levando-o a procurar outros meios de superação, que são o poder social, a hipocrisia, a estratégia das posses materiais e das posições de chefia. Só lentamente, ao longo do tempo, sujeito às reações que o enredam em situações difíceis, muitas vezes torturantes, a sua consciência começa a abrir-se para o respeito aos direitos dos outros. A interação social, na recíproca das obrigações e das necessidades, na transformação dos instintos em sentimentos, irá pouco a pouco o despertando para novas dimensões de consciência. Caros amigos e ouvintes, a violência do homem civilizado tem as suas raízes profundas e vigorosas na selva. O homo brutalis tem as suas leis, que são subjugar, humilhar, torturar, matar. O seu valor está sempre acima do valor dos outros. A sua crença é a única válida. O seu modo de ver o mundo e os homens é o único certo. O seu Deus é o único verdadeiro. Só o que é bom para ele é que é bom para a comunidade. Os que se opõem aos seus desígnios devem ser eliminados pelo bem de todos. A violência é o seu método de ação, justificado pelo seu valor pessoal, pela sua capacidade única de julgar. Tece ele mesmo a trama de fogo do seu futuro nas encarnações dolorosas que terá de enfrentar. As religiões da violência fizeram de Deus uma divindade implacável e os livros básicos das suas revelações estão cheios de homicídios e genocídios em nome do Criador. Não obstante, misturam-se às ordenações violentas estranhos preceitos de amor e bondade. São as lições de consciências desenvolvidas, lutando para despertar as que, endurecidas no apego a si mesmas, asfixiam os germes do altruísmo nas garras do egoísmo. E um espetáculo dantesco, o de uma alma vigorosa, dotada de intelecto capaz de entender as suas próprias contradições, mas empenhada em negar a sua condição humana, rebaixando-se aos brutos, ou em vez de buscar a elevação moral a que se destina. Nos momentos de transição como este que estamos a viver, a violência desencadeada exige a oposição vigorosa e sacrificial dos que já atingiram o desenvolvimento de consciência da civilização. A cumplicidade com as práticas de violência por parte de consciências esclarecidas retarda a evolução coletiva e rebaixa o cúmplice a posições indignas. O mesmo acontece no tocante à aceitação de princípios errôneos por conveniência. O espírito coloca-se então em luta consigo mesmo, negando o seu próprio desenvolvimento consciencial e ateando em si mesmo a fogueira dos remorsos futuros. Caros amigos e ouvintes, a civilização do espírito torna-se assim o resultado de um parto doloroso. Estamos aqui a falar da contribuição do espiritismo para a não violência. A civilização do espírito torna-se assim o resultado de um parto doloroso, mas como todos os partos têm de ser feito. E se acaso for possível o aborto, a civilização se fechará sobre si mesma e todos os responsáveis mergulharão com ela nas trevas da miséria moral.
As fases de transição na evolução dos mundos são também fases de julgamento individual das criaturas que os habitam. Daí, caros amigos ouvintes, daí o mito do juízo final, em que serão todos julgados. Mas não haverá um tribunal divino nas nuvens, porque esse tribunal está naturalmente instalado na consciência de cada indivíduo. A presença do julgador é onímoda e fatal, porque cada qual será juiz implacável e inevitável de si mesmo. A agonia das religiões é a agonia de um mundo, por isso a Terra inteira participa dessa mesma agonia. A queda dos deuses mitológicos do mundo clássico foi também a queda dos grandes impérios. Em vão, César procurou desligar-se de Júpiter e aceitar o Deus único. A conversão do império foi sua própria morte. A Idade Média procurou restabelecer o reino da violência em nome de Jesus. Durou um milénio, pois a integração dos bárbaros na ordem cristã exigia uma reelaboração demorada e um reajuste penoso das contradições culturais. O Renascimento marcou o advento do que parecia ser, na verdade, uma civilização cristã, mas os resíduos da violência continuaram a fermentar nas novas estruturas socioculturais. A prova histórica de que a carga de violência era enorme está hoje aos nossos olhos, na explosão de violências em todos os níveis do mundo contemporâneo. Nossa esperança é de que essa explosão seja a catarse final. O Homo brutalis vai desaparecer, mas para isso é necessário despertar de novas dimensões na consciência atual. É preciso atuar, é preciso ser um ativista. Não será sustentando e justificando as estruturas religiosas envelhecidas, submissas às ordenações do passado bíblico, que iremos facilitar o advento da nova era. Muito menos pela negação da própria essência do homem, através de ideologias materialistas. A busca da intimidade pessoal com Deus, em termos fantasiosos, ou a negação de Deus em nome de uma razão ilógica, são formas contraditórias de asfixia da consciência. A rejeição do Evangelho ou a manutenção da sua interpretação sectária equivalem igualmente à negação dos valores espirituais do homem. A estrutura moral da consciência está delineada de maneira indelével nas páginas do ensino moral de Jesus. Temos, caros amigos ouvintes, de aprofundar o seu estudo e procurar aplicá-lo na nossa vivência social. A civilização cristã vai sair agora do tubo de ensaio, concretizar-se na forma real de uma civilização do espírito, em que os princípios espirituais se encarnarão nas normas de conduta, nas formas de comportamento do novo homem. O problema das relações humanas, colocado em forma de etiqueta nas velhas civilizações nobiliárquicas do Oriente e do Ocidente, formalizado ao extremo nos tempos feudais e convertido em protocolo de conveniências no mundo moderno e contemporâneo, terá de voltar ao ponto de partida dos ensinos e dos exemplos de Jesus. Caros amigos ouvintes, a regra áurea do amor prevalecerá num mundo regido pela moral consciente, porque a primeira exigência da consciência humana é a do amor ao próximo, desprezada e amesquinhada nas sociedades mercenárias, a ponto de nos levar ao seu contrário, que é o ódio, essa cegueira do espírito que gera e sustenta a violência no mundo. Bom, o pragmatismo das sociedades contemporâneas coisificou o homem, o que vale dizer que o nadificou, tornou em nada no plano moral. Pior do que esta nadificação pela morte da teoria de Sartre, Jean-Paul Sartre, essa nulidade em vida que reduz a criatura humana a objeto de uso. O homem retorna a condições dos instrumentos vocais de Cícero, um instrumento que fala.
pode ser incluído entre os úteis e os manuais de Heidegger. Objetos manuseáveis. O Public Relations de hoje é o fâmulo medieval aprimorado pela técnica, domesticado para sorrir e se curvar em todas as ocasiões, pois o que importa é sempre o lucro. O que vale é a relação social em termos de vantagens, sempre que possível, pecuniárias. Esse aviltamento, caros amigos, esse aviltamento total do homem abriu as comportas da violência, represada debilmente pelas barreiras artificiais da civilização. Como estamos a ver no panorama mundial da atualidade, com exemplos gritantes diariamente divulgados pelos meios de comunicação, a besta, fera, das selvas arrombou as jaulas convencionais e tripudia sobre a fragilidade humana. Contra essa realidade exasperante, de nada valem os sermões, as pregações, as ladainhas e outras preces labiais. O mesmo indivíduo que se ajoelha diante das imagens, nos templos sumptuosos, volta ao seu posto de mando para ordenar torturas canibalescas. Está certo que Deus o aprova, pois já age em defesa da civilização cristã, aviltando aqueles pelos quais o Cristo morreu, segundo lembrou Stanley Jones. No começo do século, Leão Tolstói já advertia que estamos numa era de nova antropofagia, então requintada pelas técnicas modernas. Hoje, na era tecnológica, os instrumentos de opressão, tortura e aniquilamento do homem atingiram a máxima perfeição diabólica. Tudo isso porquê, caros amigos? Tudo isso porquê? Porque a deformação da mente e o aviltamento da consciência desumanizam o homem. Seria loucura responsabilizar unicamente as religiões por essa calamidade, mas seria hipocrisia querer isentá-las de culpa. Elas se apegaram à matéria, em nome do espírito, e asfixiaram este em suas estruturas pragmáticas. Cabe-lhes pelo menos metade da culpa, pois que se fizeram mestras e orientadoras da civilização, participando ativamente dos maiores desmandos através dos séculos, quando não os dirigia. Estatizando-se ou não, todas elas trocaram um mandato divino pelos poderes de César. E se não se aniquilaram mutuamente, não foi por piedade, mas porque jogaram habilmente a sua sorte sobre a túnica do crucificado, e os dados romanos favoreceram a todas. Apesar dessa voracidade mundana, almas valentes, como a de Lutero, humildes e piedosas como a de Francisco de Assis, irredutíveis como a de John Hus, límpidas como a de Maria da Agiada, sacrificaram-se para tentar salvá-la e insuflar-lhes a seiva cristã dos seus novos exemplos. Os mártires da fé não foram apenas perseguidos e esmagados pelos ímpios. Dentro das suas próprias confissões religiosas, nos calabouços medievais que refletiam o inferno na Terra e até mesmo no mundo moderno, apesar dos trágicos exemplos históricos, em nações profundamente marcadas pelo fogo do fanatismo religioso, milhares de mártires continuaram a sofrer as ameaças e os castigos do Deus bíblico implacável através dos seus estranhos e temíveis capatazes. Ainda não surgiu, infelizmente, o gênio da psicologia, que deverá, mais cedo ou mais tarde, realizar a análise assombrosa dos complexos, sem nome de misticismo, sadismo e barbárie que Freud apenas aflorou nas suas pesquisas da libido. Será um balanço apocalíptico da escatologia das religiões da violência. Caros amigos e ouvintes, não se propõem estes problemas em tom de acusação, mas de análise. Os maiores mártires, na verdade, foram os próprios carrascos que aviltaram primeiro a si mesmos, condenando-se perante o tribunal da consciência, cujas autossentenças brotam como labaredas das próprias entranhas do criminoso, digno de piedade e perdão, como todas as criaturas humanas. José Herculano Pires não escreveu estas palavras com fins proselitistas, mas fundado em métodos científicos de observação e pesquisa, como o próprio Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, afirmou. A doutrina não é
O espiritismo não é um caçador de adeptos. O que lhe interessa não é combater as religiões ou tirar das suas fileiras os que nelas se sentem bem, mas apenas oferecer aos homens de bom senso uma visão realista e por isso mais ampla e mais profunda do homem e do seu destino no espaço e no tempo. Só essa compreensão racional e superior do universo, em que o homem aparece integrado nas leis naturais, poderá modificar a mentalidade confusa e contraditória do nosso tempo e preparar-nos para a era cósmica, na qual a Terra só poderá entrar com a civilização do espírito. Nessa civilização, que será a única digna dessa classificação, a única civilização autêntica, os homens estarão investidos do único mandato realmente divino, que decorre das exigências da sua consciência moral. Caros amigos e ouvintes, é através do esclarecimento que nós iremos galgar os cumos da evolução espiritual, deixando para trás o lastro do egoísmo e do orgulho, das vaidades, dos ciúmes, de todo o tipo de violência. Façamos uma análise, como estava escrito no templo de Delfos, na antiga Grécia, que é: conhece-te a ti mesmo. Façamos uma viagem para dentro. E quando fizermos essa viagem para dentro, vamos ver que também somos falhos, somos imperfeitos. Cometemos os erros que apontamos nos outros. De início, essa viagem não é muito saborosa, mas tem que ser feita. Terá que ser feita mais cedo ou mais tarde. E aí, quando fizermos essa viagem e nos virmos também imperfeitos, começaremos, aos poucos, a tornar-nos mais intolerantes para com os outros, a respeitar mais os outros, as suas diferenças. Para os homofóbicos, para os racistas, para os xenofóbicos, para os machistas, não se esqueçam de uma coisa, caros amigos e ouvintes: todos nós iremos reencarnar. Estamos todos sujeitos à lei de causa e efeito, onde semeamos livremente, mas cuja colheita é obrigatória. Vamos fazer as pazes com o inimigo, e muitas vezes o inimigo está dentro de nós mesmos enquanto estamos a caminho. Vamos nos perdoar, vamos nos aceitar tal qual somos. Ainda somos mais sombra do que luz, mas é um processo natural pelo qual todos nós temos que passar. Trabalhemos mais na luz e a sombra se irá dissipar aos poucos. Com a prece, sabendo que todos temos um anjo da guarda, um espírito, uma ordem elevada, que se comprometeu a ajudar-nos, conversemos mais com ele, peçamos ajuda e colaboremos todos para um mundo melhor, onde a violência se reduza e consigamos viver no reino da não violência. Marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá, não se esqueçam de dar o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, que pode começar por esta análise do autoconhecimento. Um grande abraço aqui do Pedro Silva por todos vós. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.